Olá, um ótimo dia para você, querido amigo. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Senhor Deus. Vamos continuar aqui a leitura do livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 15, dentro da continuação dos Provérbios de Salomão, que começamos ali no capítulo 10, que é um comparativo entre o justo e o perverso. Agora vamos então a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Dá-nos, Senhor Deus, agora o entendimento da Tua palavra, que possamos tirar desses provérbios de Salomão ótimos ensinamentos para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui então o capítulo 15, com a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, verso 1, diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando é que a gente tem que ter uma palavra branda? Quando essa palavra, queridos amigos, é uma palavra de repreensão. Quando você vai falar uma palavra de repreensão ou vai repreender alguém, cuidado com o teor da conversa, cuidado com a altura da sua palavra, porque mediante a altura da sua palavra, você pode não estar dando conselhos para aquela pessoa, mas você pode estar levantando um inimigo que um dia poderá ser um inimigo que vai fazer mal a você. Então não faça isso. Quando você for dar algum conselho a alguém, ou vai falar alguma palavra de repreensão a alguém, cuidado com o tom da palavra, cuidado com o tom da voz, porque o tom da voz diz muito bem qual é o significado ou para qual lado você está levando essa conversa, tá bom? Então agora aqui o versículo 3, eu quero ler ele com vocês. É um verso que eu gosto muito. Diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, nada escapa dos olhos do Senhor. Tudo o que fazemos nessa terra, Deus sabe. Tudo o que acontece nessa terra, Deus sabe. Agora, Deus é um Deus apático, um Deus que só fica olhando e não faz nada? Ah, queridos, Deus é um Deus que se envolve. Ele olha para quê? Se você for lá no Salmo 101, versículo 6, que eu quero ler aqui com vocês, é um comparativo com esse verso, diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Ou seja, os olhos do Senhor não estão olhando apenas por olhar. Os olhos do Senhor estão buscando um coração justo, um coração de uma pessoa que quer fazer a sua vontade. Versículo 8 diz assim: O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Observe que o Senhor aqui, a palavra detesta aqui, ele abomina, ele não gosta, ele odeia o caminho do ímpio. Qual que é o caminho do ímpio? O caminho do ímpio é uma prática de coisas ruins, e aí, queridos, de repente ele vai até a sua instituição ou o seu caminho de religiosidade para fazer algum sacrifício para Deus, mas quando ele acaba de fazer esse sacrifício, o sacrifício que eu falo é, ele vai na igreja, ele ora, ele faz alguma coisa, mas logo em seguida, o que ele faz? Ele começa a viver a sua vida de prática de coisas ruins, ou seja, ele não tem uma vida correta diante de Deus. Ele só quer coisas de Deus, ele só quer benfeitoria, ele só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Ele quer a bênção do Deus Todo-Poderoso, mas não quer seguir esse Deus Todo-Poderoso. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. O Senhor detesta o sacrifício do ímpio, o Senhor detesta o caminho do ímpio. O que isso quer dizer o quê? Que Deus odeia o seu sacrifício e Deus odeia também o seu caminho, a sua conduta. Deus odeia quando você vai à igreja e tem uma vida perversa, tem uma vida de pecado. Deus odeia quando você tem uma vida constante, uma vida no pecado, é uma vida constante, sabendo o que deve fazer, mas faz tudo errado. Verso 13 diz assim: O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Amigo querido, como
viver num mundo tão... Ai, queridos amigos, tantas coisas ruins acontecendo. Como viver com esse brilho no rosto? Quando o crente, quando aquele cristão, ele tem esperança na volta de Jesus. Ele tem esperança que um dia tudo isso vai acabar. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, podemos ficar felizes, porque o livro do Apocalipse é a revelação de Deus para a humanidade, dizendo para mim e para você, o mal tem dia e tem hora para acabar. As coisas ruins têm dia e tem hora para acabar, e vai acabar, porque o nosso Senhor Deus diz, vai acabar. E todas as coisas que Ele profetizou, que já se cumpriram, é a prova que eu e você podemos viver com o coração alegre, com um rosto alegre, para que a gente possa entender que tudo isso um dia terá fim. Versículo 15. Para quem está o aflito? Para quem está aflito, diz o verso, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre, ela é uma festa contínua. Ele não fica soltando rojão, ele não fica festejando, mas quando ele passa perto de alguém, ele diz bom dia com um belo de um sorriso no rosto. Então, queridos, para quem está aflito, todos os dias são maus. Então, se você não tem esperança, todos os dias são dias ruins. Mas se você tem esperança, você tem uma vida de alegria. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Sabe por que melhor é o pouco tendo temor ao Senhor? Porque diante do temor ao Senhor que Deus colocou no seu coração, você sabe dar valor ao pouco que Deus te dá. Verso 18. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Quem se irrita facilmente provoca discórdia. Observe que até mesmo quando uma pessoa está pregando a palavra de Deus, ela pode estar pregando a palavra de Deus com um certo teor na sua voz que pode irritar alguém. Então, quando você prega a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor com mel nas suas palavras, porque a palavra do Senhor ela é a boa notícia para as pessoas. Quem se irrita, então cuidado com o seu... quando você está irritado demais com alguma coisa e vai pregar a palavra de Deus, cuidado que o que está no nosso coração acaba vindo para a boca, mas quem é tardio em ficar irado, esse acalma os conflitos. O filho sábio, esse alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Cuidado que o filho sábio, ele alegra o pai. Por que alegra o pai? Porque ele é um filho obediente. O quinto mandamento é o mandamento da promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 25. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. Que promessa! O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. O versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Versículo 33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Queridos amigos, leia esse capítulo todo. Leia todos os conselhos de Salomão, porque são conselhos primordiais para os dias que estamos vivendo. A palavra do Senhor ela é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção. Então, dentro desses provérbios de Salomão, temos aqui coisas maravilhosas para o nosso ensino, para a nossa correção. Leia cada versículo, grife aí na sua Bíblia aquele versículo que realmente chamou-lhe a atenção, porque são provérbios que vai edificar a sua vida. Então entenda, o Senhor está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos. O Senhor ouve a sua oração, justo. Quem que é o justo? Aquele que buscou o temor ao Senhor, porque o temor do Senhor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você tem o temor ao Senhor e você busca a sabedoria em cumprir a vontade de Deus, ore ao Senhor, porque Ele está ouvindo a sua oração. Clame ao Senhor, porque Ele vai alegrar o seu coração. Hoje, a promessa de Deus para a sua vida é: Deus ouve a sua oração se você faz a sua vontade. Leia esse capítulo,
Tire lições importantes para a sua vida. E que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.